Muito bem, então, reunião de Câmara 12 de fevereiro de 2025, senhoras vereadoras, senhores vereadores, técnicos da Câmara que nos estão a dar apoio, a toda a gente que nos segue pelas redes sociais, a todos muito boa tarde. Vou fazer aqui um breve ponto, como tenho feito nos últimos dias, portanto, um breve ponto sobre o ponto de situação sobre as nossas obras. Estamos a ultimar, estamos aqui na reta final do ASA, pelo visto está a chegar ao fim. Ainda hoje mesmo devem estar a acabar, se calhar agora, a pavimentação, deve ficar, e segundo o empreiteiro nos disse, que na próxima semana vai começar a instalar a pérgola. Portanto, está no bom caminho e está a ficar pronto. A IEPSI está a bom ritmo, estão já na parte dos acabamentos, eu fui lá visitá-los, fui lá visitá-los na semana passada, e não temos indicações de contrário das datas de 28 de fevereiro. Até ao momento não temos indicações de contrário. Aquilo também parece-me bastante adiantado, portanto, acho que depois há uma parte das limpezas e isso tudo pode ser um bocadinho mais demorado. Mas até agora as informações que temos, mantém-se o 28 de fevereiro, portanto estamos a começar a apontar para a mudança da escola nas férias da Páscoa. À partida será possível fazer essa mudança. As extensões de saúde, a de Alcácer está a andar a um muito bom ritmo, a de Aguiar igualmente, a extensão de saúde da Aguiar também está a andar muito bem, já foi ultrapassada aquela questão das pedras, todas as dificuldades que estavam a haver ali dos trabalhos, já foram todos ultrapassados e neste momento está também a andar com um bom ritmo. O Centro de Saúde de Viana, portanto a ampliação do Centro de Saúde de Viana, após a aprovação hoje, se assim o entenderem, do ponto que ali temos, pode ser assinado o contrato de empreitada de requalificação. Fizemos ontem, gostava de salientar isto também, que acho que é bastante importante, fizemos ontem a escritura de justificação notarial da propriedade da Escola de Aguiar, para regularizar o registro na Conservatória. Esta é uma situação que vinha de 1987, foi quando foi passado do Ministério da Educação para a Câmara e que nunca mais tinha sido regularizado. O que é que quer dizer com isto? Que se não fosse possível legalizar, ou da forma como estava, não permitia qualquer candidatura. E como todos sabem, submetemos uma candidatura que não nos seria financiada no caso de nós não termos esta situação resolvida. Portanto, é mais uma situação que se vinha a arrastar ao longo dos anos e que conseguimos resolver. A questão dos campos de pádel, o arranque dos campos de pádel, da empreitada dos campos de pádel e da requalificação dos parques infantis, está tudo pronto. Para a semana serão lançados os dois concursos. Como vocês já repararam, já há uma diferença, apesar de não estarem reparados, mas já há uma diferença nos semáforos de Alcáçovas, que houve aquele problema que nós aqui falámos, que havia um corte no cabo. O cabo já está reparado. Neste momento falta só a empresa, que nos disse que vinha até sexta-feira, que vinha fazer a afinação dos semáforos para eles começarem a trabalhar em pleno. Porque está lá o semáforo laranja, de um lado, e aquilo, se tivesse intermitente para mim, até de mal ou menos, naquela situação não é muito aconselhável aquilo estar ali muito mais tempo, porque pronto, podem pessoas travar ali de repente porque entrou o laranja, não é uma situação agradável. A zona industrial de Aguiar, recebemos hoje o que seria supostamente a última proposta da parte da empresa dos projetistas. Nós achámos ali que fazia a diferença ali uma pequena situação, portanto julgamos que até ao final desta semana pode vir uma versão final para depois nós trazermos para a vossa apreciação. Gostava de esclarecer aqui uma coisa que muito tem sido aqui aproveitado e obviamente tem que dizer isto, obviamente, tem sido aproveitado aqui pelo PS nestes últimos dias, que é sobre o Centro Social de Aguiar. Começo por referir que a asneira não foi nossa, as asneiras que ali estão mencionadas não foram nossas, nós apenas herdámos mais um presente envenenado, como se dizer. Gostava muito mesmo de referir aqui que a fiscalização daquela obra foi contratada pelo anterior executivo. E quem fazia a coordenação daqueles trabalhos era um engenheiro de plena confiança da Câmara Municipal, que já aqui não está, que era o engenheiro João Lourenço, que se encontra neste momento no município de Alvito. Era ele que fazia a coordenação com a fiscalização que foi contratada pelo anterior executivo e que, por sinal, haveria tinha várias obras
em que essa empresa de fiscalização estava contratada pela Câmara. Nós, algumas aproveitámos, tivemos que aproveitar porque já estava os contratos feitos com eles, tivemos que fazer o contrato também com eles para a escola de Viana, assim estava mais ou menos organizado, mas é para dizer que era uma empresa da confiança do anterior executivo. De referir também nesta questão do centro social, que nós, quando tomámos posse, as bancadas, que é um dos grandes problemas que ali estão, já estavam feitas, as portas já estavam definidas, os locais dos portos já estavam feitos também, já estavam definidas, erradamente, mas já estavam definidas. As saídas de emergência já estavam mal definidas nessa altura também. Os muros dos vizinhos não estavam feitos, nem foram feitos, foram terminados por nós, agora já este ano, durante este ano. A ligação de elétrica das tabelas de basquetebol o interruptor dava de 7 a 8 metros de altura. Portanto, todas estas situações, todas estas coisas foram por nós detectadas, obviamente, quando? No final da obra, que é quando a obra é entregue ou quando se faz a apreciação. Porque, havendo um engenheiro do município a fazer o acompanhamento, havendo uma empresa de fiscalização, quem era eu para saber se aquela porta estava no sítio certo, se todas as irregularidades lá estavam bem ou mal. Só detectámos isso depois. Portanto, essas responsabilidades eram, obviamente, da empresa de fiscalização e do engenheiro responsável da Câmara. Como todos sabem, havia problemas com o empreiteiro, toda a gente sabe, já passou aqui por as nossas mãos a resolução do problema que havia com o empreiteiro e que, graças à nossa capacidade de negociação, aquele processo não caiu no tribunal, que se calhar estaria ali parado uns 10 ou 15 anos para ser resolvido. Portanto, assim tivemos que retirar, como vocês também sabem, tivemos que retirar alguns equipamentos da empreitada, tivemos que lançar novamente um concurso para adquirir alguns produtos que faziam ali falta. Estamos a falar principalmente do aquecimento das águas. Portanto, todas estas coisas levaram bastante tempo e todos sabemos que já foi pedido a inspeção. De facto, é o que nós ainda podemos aqui fazer, aqui meia culpa, é a questão da inspeção, poderia ter sido pedida mais rapidamente. Até se calhar devia ter sido logo no dia que me entregaram a obra e devia ter pedido a inspeção. Depois o que estava mal e acabou, passava a responsabilidade para os outros. Não foi isso que eu quis fazer, este executivo não foi isso que quis fazer, quis tentar resolver os problemas, hoje está a saber o resultado. O agradecimento de nós tentarmos resolver os problemas é que estamos todos os dias a ser atacados por uma asneira que o anterior executivo cometeu. Mas isto, pronto, geralmente é sempre assim. Nós, com o tempo, é que vamos aprendendo estas coisas, mas a grande asneira que este executivo teve no Centro Social da Guiara foi no dia que nos entregaram a obra, não temos pedido uma inspeção à Proteção Civil e detectava-se todos os erros que estavam ali e nós, a seguir, passávamos a responsabilidade e a batata quente para o anterior executivo. Como digo, não foi isso que nós fizemos, tentámos ver e resolver os problemas e os resultados estão à vista. Portanto, gostava de fazer também aqui deixar aqui uma nota e fazer aqui o pedido, que é todas as correções que tiverem que ser feitas aqui com as atas, correções de vírgulas, pequenas, de caligrafia, algumas gralhas, pronto, que sejam feitas uma notazinha na ata e entregamos a quem tiver a secretariar a reunião, porque acho que não faz sentido nós estarmos aqui a discutir vírgulas e isso tudo. Sim, senhora, se aquilo não fizer sentido, se a frase, se o parágrafo não fizer sentido, obviamente que aqui temos que discutir, referir o que é e discutirmos, olha, não foi isto que eu disse, gostava de mudar isto para aqui, de emendar isso, mas para não estarmos aqui a perder tempo, como às vezes estamos aqui com atas, porque as atas são grandes, estamos aqui às vezes meia hora de posse aqui de uma ata, que acho que não faz muito sentido, assim depois a seguir faz as correções e quem está a secretariar a reunião retifica todas essas correções, que são coisas ortográficas, geralmente. Portanto, da minha parte, de momento, é tudo, senhora vereadora. Então, boa tarde a todos e a todas. Só aqui duas coisinhas que quero dizer. Uma delas tem a ver com
Com os médicos, na última reunião, falámos que havia falta de médicos, penso que 2 dias por semana. Eu falei com a doutora Umbelina, da ARS, e o que a doutora me informou foi que havia apenas um dia do mês de fevereiro, penso que era o dia 24, já falei com ela há tempo, que não havia médico nas consultas abertas. Nos outros dias havia médico todos os dias, portanto não havia esse problema, e até me disse que em relação a outros conselhos, que o nosso conselho até era privilegiado em relação a isso. Foi a informação que tive, não sei bem se é assim se não, mas foi a informação que a doutora Umbelina me deu em relação à falta de médicos aqui no nosso centro de saúde. E a outra informação, não é bem uma informação, é aqui agradecer aqui aos jovens da Missão País que tiveram connosco uma semana em Alcáçovas. Foram muito bem recebidos pela nossa população. Eles também prestaram alguns cuidados com a população mais idosa, também com as crianças. Pintaram o mural que era patricídio na parede frontal das piscinas, mas depois chegámos à conclusão que a parede era muito grande e que ficava ali, se calhar, no meio, uma coisa muito pequenina, e então resolvemos fazer a pintura, não sei se já viram, junto àquela parede que vai para o restaurante, que entra nas piscinas. Se olhar para o seu lado direito, vê a imagem, que depois de falar com todos, cheguei à conclusão que se calhar aquela seria a melhor imagem para colocar ali. Acho que ficou bonito, e acho que sim, prestaram ali um bom trabalho. Portanto, ficou combinado que para o próximo ano estarão novamente em Alcáçovas, porque gostaram muito e vão com certeza visitar a nossa terra novamente. E pronto, e agradecer aqui a presença deles também mais uma vez. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Rita, ias dizer qualquer coisa há bocadinho? Sim, boa tarde a todos. Ia só responder relativamente ao centro de saúde. Não é a falta de médicos, nós perdemos um serviço que tínhamos, que era às quartas e sextas, tínhamos o dia todo, das 8 da manhã às 8 da noite, tínhamos o serviço de urgência a funcionar. Consulta aberta. E passámos a ter só das 14 às 20, sempre com o mesmo médico, de segunda a sexta. Este médico todo Existe. Deixámos foi ter esta valência que tínhamos, de ser quarta e sexta atendimento permanente das 8 às 20, e deixámos enquanto sermos um conselho privilegiado. A gente não tem nada a ver com os outros, não é? A gente quer saber é do nosso. A questão não é, eu estou a falar aquilo que a doutora falou comigo, não é? Sim, A questão não é essa. Pronto. O que é certo é que perdemos esse... Os dias estão cobertos, sim. mas a forma é diferente. É diferente. Possivelmente é a forma possível, porque É isso. E o que ela me explicou foi, noutros sítios nem médico há, né? Pronto, foi o que ela me explicou. De qualquer forma, é que não há hipótese de fazer de outra maneira. Mesmo assim, ainda havia um dia que ela não conseguia garantir a presença do médico. Eu tentei perceber e esclarecer a situação com a pessoa adequada, né? mas Agora, agora já está a ser alterado, portanto já tem espero que as coisas outros corram bem. médicos. Já. E a pessoa até é super simpática e sempre aqui a tentar resolver a situação. Muito bem. Muito obrigado. Julgo que nós aqui, esse é um dos poucos pontos que nós aqui estamos todos sempre de acordo, e eu concordo também com o que a Rita disse. Como mal dos outros podemos nós bem, precisamos do nosso problema dos médicos resolvidos. E que fique mais uma vez aqui bem explícito que não é da nossa responsabilidade. Era isso que eu ia dizer. Nós fazemos tudo e temos feito tudo, e mais uma vez a vereadora Paula ligou e tentou se informar e tentou fazer pressão. Portanto, este é o nosso hábito, é o que temos feito, e como digo, portanto, nós geralmente estamos sempre sintonizados nesse aspecto, porque é esse o nosso intuito, que é que as coisas corram bem. Agora, como as coisas não são nem indiretamente o que a gente pode fazer é pressão, não dependem de nós, as coisas não podemos tomar decisões sobre essa matéria. Apesar de não ser a nossa obrigação, temos a obrigação de Não, há uma obrigação moral de reivindicar as boas condições. E é isso que nós fazemos. Nós estamos a fazer, concordando ou não, é o que temos a fazer. Exatamente. Obrigado, Paula. Faz favor. Então, nós queríamos falar relativamente ao Gestiona, que na última reunião tínhamos falado que íamos tentar que os pontos abrangessem num único ponto toda a documentação. Esta situação continua sem se verificar, ou seja, não temos ainda no ponto agregada toda a documentação.
Temos inclusive vários pontos em que existe ainda muita documentação e para extrair torna-se um processo muito demorado. Se havia forma de conseguirmos contornar esta situação. Já uma parte aqui eu estou com o Justiano, Sérgio, estou com o Justiano e não consigo lá entrar. Está aqui a andar e não consigo. Ontem à noite também não consegui ter a aplicação que estava em manutenção. Pois, aqui não consigo. Não consegui. Peço desculpa a esta introdução, mas agora vinha de foice, como se costuma dizer. Outra situação que queríamos também esclarecer era relativamente à Biblioled. Qual foi o motivo para não aderirmos a este protocolo? Porquê é que ficámos de fora? E por último, gostaríamos de saber quando é que avança o concurso de chefe de divisão da DGR. Isto porquê? Porque têm surgido novos concursos e este mantém-se inalterado. Se há novidades sobre este concurso ou não. Obrigada. Muito obrigado. Vereadora Rita. Então é assim, sobre aqui a Biblioled, é isso? Biblioled, depois consegue esclarecer, Paula? Eu tenho que, não estou a entender muito bem que projeto é que é, desculpa. Isto é um projeto, é um protocolo que é feito Biblioled. É um projeto que permite transformar os livros em formato digital. Sim. Ou seja, todos os associados à biblioteca têm acesso julgo que a 2 livros. Sim, podem solicitar 2 livros e ainda um áudio. Agora não. Sim, exatamente. E julgo que o município não celebrou este protocolo. Era para saber porque é que não nos juntámos a este protocolo. Acho que era uma mais-valia para... Sim, é lógico que sim, mas tenho que me informar acerca disso, Rita. Depois logo informo, porque realmente não estou dentro deste assunto para perceber. Está bem? Certo. Depois eu informo. Obrigada. Normalmente essas coisas partem das divisões, neste caso da biblioteca, poderia ter partido, basta saber porque é que não partiu, essas propostas para os eleitos. Como devem perceber, os eleitos não estão todos os dias, diariamente, a ter conhecimento dessas coisas. Normalmente parte das divisões, ou neste caso a biblioteca, essa proposta. Mas pronto, a senhora vereadora vai se informar sobre isso e depois vai esclarecer. Em questão no que diz respeito ao Gestiona, temos ali a pessoa certa para responder a isto. Portanto, o Sérgio diz que tem que ver especificamente. Assim que ele tiver, eu agradeço que dês essa informação, porque, de facto, por aquilo que nós aqui percebemos da última vez, torna muito mais prática a consulta dos documentos e, se é possível, podíamos dizer assim, olha, não é possível de fazer, não é? Seria mais complicado. Se é possível fazer, temos que resolver este problema. Vir logo ali tudo junto é muito mais fácil. Exatamente. Pronto. É a questão da questão do chefe de divisão, que não há reunião nenhuma que não seja falado, e que o Partido Socialista tomou uma posição que eu acho que é um bocadinho absurda, mas cada um tem as suas decisões, de não aprovar outra abertura de outros concursos, porque o do chefe de divisão não foi aberto. Como digo, isto é política a trabalhar, não tem outro nome, porque o problema do chefe de divisão neste momento está resolvido. Nós temos chefe de divisão, mas não temos pessoas na escola. Precisávamos de dar andamento às pessoas da escola. Não temos operacionais do estaleiro. Precisávamos de dar andamento aos operacionais do estaleiro. Portanto, há outras coisas que são prioritárias. Esta está resolvida. Portanto, é uma questão de boa gestão. É aquilo que se pode dizer. É uma questão de boa gestão. É deixar as políticas à parte e tentar resolver os problemas do município e neste caso, aqui da gestão da Câmara. E como digo e repito, o problema está temporariamente resolvido. Outros problemas não estão. Ora, até me ficava mal a mim ir resolver primeiro esse problema que está resolvido, que tem uma pessoa a chefiar a divisão, e deixar os meninos da escola à espera de assistentes operacionais a darem assistência. Tal e qual como temos o problema que todos sabemos, com o número de reformas que houve no estaleiro, a falta de pessoas que nós temos. As pessoas precisam de um contador de água, a gente demora uma data de tempo a ligar, as pessoas precisam de uma assistência, precisamos de um sinal de trânsito mudado, demoramos tempo, não temos os assistentes operacionais, e íamos resolver um problema que está resolvido. Portanto, que está resolvido, a única coisa que tem é que se formalizar burocraticamente.
Portanto, não vejo essa necessidade assim tão urgente para vocês terem tomado essa posição. Mas é a vossa posição, eu respeito, cada um aqui tem que assumir os seus atos e as suas questões, mas eu aí estou completamente em desacordo com vocês, com essa posição. Mas é a vossa posição, como disse. Posso só responder? É que o Mário supostamente deveria estar nesta situação por 90 dias e isso já foi ultrapassado. Portanto, do ponto de vista legal, isto é uma ilegalidade. É só por isso é que temos batido sobre este assunto. Se está resolvido temporariamente, certo? Mas está de forma legal, não. Aí é que bate a questão. E por isso é que temos insistido sobre este assunto. Porque têm vindo novos concursos, têm sido dado seguimento a novos concursos e este mantém-se inalterado. É apenas só isso. E estamos todos a compactuar. Nós marcámos-nos em junho quanto a esta situação, é verdade, mas continua a compactuar-se com uma situação que, do nosso ponto de vista, não está legal. Muito bem, eu não concordo mais uma vez, portanto, não é só isso, eu sei que há aqui política metida no meio, portanto, não é só isso, é, de facto, a vossa maneira de ver politicamente é uma forma totalmente diferente daquela que nós vimos, e esta é uma das ilegalidades que, se calhar, se corremos as camas todas, lá está, podemos ir aqui ao mesmo, estou com o mal dos outros, podemos nós bem, mas que existe com frequência, toda a vida existiu nesta Câmara, este tipo de concursos que as pessoas estão em regime de substituição, em vez de estarem os 6 meses ou os 9 meses, estão 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4. Portanto, é uma coisa super usual, é uma irregularidade que quase que se tornou uma regularidade que se faz com muita frequência. E repito, nós temos outras prioridades. Havendo outras prioridades, esse temporariamente resolvido, quando chegar à altura dele, assim o faremos. Portanto, dessas 3 questões, penso que respondi. Alguém quer tomar a palavra? Sim, é uma coisa, é rápido. Boa tarde a todos. Eu, apesar da Vice-Presidente já ter falado no assunto, também queria expressar aqui o agradecimento à Missão País. Este ano ainda tivemos mais jovens que o ano passado, cerca de 60, e fizeram um grande trabalho, uma grande envolvência com a comunidade. Estiveram presentes, pronto, como já foi dito, no lar, junto às crianças, junto da população mesmo na sua casa. Vi-os a tocar e a cantar para o meu vizinho, uma pessoa que não sai de casa, que estava na cadeira de rodas, estava deliciado a ouvi-los. E realmente foi um bom trabalho que foi feito e esperamos por eles para o próximo ano, que é já o último, pronto, é assim que está definido na organização deles, é que são 3 anos de missão. Era isso. Muito bem, eu aqui reforço, porque aqui tem esta iniciativa tem o verdadeiro nome, é uma missão. E é uma missão que eles desempenham muito bem, sem dúvida nenhuma. Todo o retorno que nós temos da população, das pessoas que estiveram com eles, é uma missão completamente atingida, sem dúvida nenhuma. E, independentemente de quem estará aqui para o ano, que os receba tal e qual como eles merecem, porque eles merecem ser bem recebidos, porque eles têm desempenhado bem o papel deles. Eu presenciei uma serenata feita nas Alcáçovas, à porta de umas pessoas mais idosas, e foi muito engraçado. Iam com viola e foi muito engraçado. É engraçado porque eles depois no último, foi que sábado, fizeram um teatro na sociedade. E entrei na sociedade e a sala que estava cheio. E disse, como é que vocês conseguiram encher a sociedade? Andávamos à procura das pessoas e as pessoas vieram, estavam mesmo felizes por cheio como nos outros tempos, em cima e em baixo, é verdade. Foi. Estava muito bom. E à noite fizeram um churrasco com toda a gente, vai quis aparecer. Uma mais-valia para nós, é bom. Muito bem, muito obrigado. Vereador? Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários, a quem nos está a ouvir. Eu começo também por esse aspecto, por essa dos alunos de Belas Artes na iniciativa. Medicina. Medicina também? Medicina e gestão. E já houve outro ano que também era medicina. Sim, medicina e gestão. Sim, a grande maioria. Pronto. E que eles deixam sementes muito importantes onde passam. Mas é importante relevar as suas áreas de formação, porque são diferenciadas, e essas sementes que
que são deixadas também simbolizam um bocadinho aquilo que são as diferentes sensibilidades. Eu lembro-me, não há muito tempo atrás, mas há uns anos atrás, andava a fazer um rastreio em Alcácer, já não me lembro aqui, portanto, pronto, os de medicina faziam isso, Belas Artes fazem pinturas. A Missão País, acho que é um nome feliz, merecem ser bem acolhidos, portanto, é algo que nos deve entusiasmar e, de facto, eles trazem mudança durante os dias que cá estão, deixam as tais sementes e algo visível, não é? Tanto aqui como foi o exemplo daquela pintura, e também felicitar o município pela partilha, pela discussão que nos permitiu, em conjunto, tomar uma decisão. Acho que é um bom exemplo daquilo que se deve fazer, porque são coisas que perduram. Eu fiz uma crítica em relação a outro aspecto, mas aqui faço um elogio, são coisas que vão ficar. E quando nós deixamos as tais sementes, é importante que o resultado seja um resultado coletivo, de partilha, de participação. Tivemos essa oportunidade e parece-me que foi uma boa escolha. E a escolha até no sítio mais acertado, na minha opinião. Eu ainda não passei lá, vi as fotografias e parece mais acertado ali do que propriamente na piscina, embora a piscina não seria impeditivo, mas ali é um sítio de passagem, portanto, e fica mais animado, mais alegre. Agora há que preservar aquele espaço. Portanto, há que continuar a incentivá-los a virem cá e que sintam também o nosso entusiasmo das pessoas, das instituições, como é o caso da Câmara, da Junta de Freguesia, ou das Juntas de Freguesia, porque este ano foi em Alcácer, no ano passado foi em Viana. Eles têm andado pelo Conselho, e isso é que interessa, e é um resultado muito, muito importante. Depois, uma segunda nota também foi falada aqui, sobre a questão dos médicos em Viana do Alentejo. É claro que nós não podemos ficar satisfeitos com o mal dos outros, como é evidente. Portanto, esta é uma situação grave em Portugal. É uma situação que merece melhor resolução, mas, felizmente, para o cenário que nós tivemos há um tempinho atrás, o cenário já não é tão mau como se pintava, como se costuma dizer. Portanto, é um cenário melhor, temos respostas e o que interessa são essas respostas. Sendo que ainda existem deficiências, sobretudo na quantidade de respostas possíveis, portanto, mas ainda assim haja médicos em Viana do Alentejo, porque eles fazem cá muita falta, como o Serviço de Saúde, na sua globalidade. Depois, deixar cá um tema normal nesta altura, como o Sr. Presidente costuma dizer, e outros Presidentes, que abriu a época dos buracos na estrada e dos buracos nas azinhagas. É verdade que tem chovido, mas é verdade também que as nossas azinhagas, em minha opinião, com muita convicção, nunca estiveram tão más como estão agora. Ou seja, nunca estiveram tão maltratadas como têm estado nos últimos anos. Portanto, não é só uma situação pontual, é uma situação de degradação intensa. É claro que quando chove a coisa agudiza-se, e de maltratamento da coisa, ou seja, precisava de uma solução mais duradoura, mais cuidada, com mais cuidados técnicos, abrindo valas, por exemplo, para as águas passarem, e evitar que todos os anos necessitem de tanta intervenção. Só que, por aquilo que eu tenho visto e passado, estão efetivamente lastimáveis. Espero que agora, com o sol da primavera e também com o ano eleitoral, que é sempre importante, que as azinhagas ganhem outra forma, mas que essa forma seja mais duradoura. Portanto, esse é o meu desafio, que seja algo mais consistente, não seja aquela lavagem de cara que muitas vezes leva, portanto, ali um bocado de terra e depois passa a niveladora por cima. Algo mais cuidado naquilo que devem ser as intervenções nesses meios, porque são muito usados. Ou seja, no nosso território, são muito utilizados por pessoas que lá vivem, e são muito utilizados por quem lá trabalha, porque temos muita gente, de agricultores e outros, que utilizam suas terras, precisam desses espaços adequados. Depois, uma breve nota sobre esta questão do chefe de divisão na área financeira e administrativa e de recursos da Câmara de Viana do Alentejo. Sr. Presidente, de facto, eu não tenho inviabilizado outras soluções, não é porque
a minha forma de pensar, portanto, é o que é, porque é uma questão de gestão, mas que fique bem claro, apesar de não inviabilizar as outras situações, considero este um processo errado. Já devia estar tratado como estão a ser tratados os outros e devem ser tratados. Manter alguém ad eterno numa função, sem ter a legitimidade plena de um concurso, porque a lei assim o obriga, não é a forma adequada. Há situações que nós somos eleitos aqui, são concursos. E nos concursos as pessoas têm que concorrer umas com as outras, não ficarem. Eu sei que existem outros organismos públicos, sei que existem câmaras, mas não concordo com o modelo. Portanto, independentemente da pessoa, não me interessa, portanto, as funções são técnicas, não são políticas, portanto, o que interessa mesmo é quem concorre, que seja de um concurso aberto, transparente, e que as pessoas, portanto, entrem com a sua legitimidade dentro daquilo que são as competências que têm. Isso até, na minha opinião, é melhor para as pessoas. Evitam aqueles que têm um papel técnico estarem sujeitos a uma discussão política que não merecem. Portanto, se estiverem legitimados nas suas funções, é uma situação que fica mais clara e bom para todos. Uma última nota que ainda tem a ver com isto: o Sr. Presidente não é defesa de ninguém, muito menos do Partido Socialista, que nem sequer tenho jeito para isso, para defender o Partido Socialista, eles têm melhores advogados, mas, repito, isto é uma situação política. Aqui nós tratamos de situações políticas na Câmara. É o que tratamos. Fazer política é o nosso papel. Não temos de ter medo nenhum de ser políticos quando desempenhamos um papel político. Eu, quando saio desta porta e tenho funções técnicas, sou técnico. Quando estou aqui, sou político, assumidamente político, e a tomar decisões políticas. E no interesse político. O interesse político é uma atividade nobre para as pessoas, para a sociedade. É uma atividade que a devemos relevar cada vez mais. Não temos que nos inibir contra estes populismos que vão para aí, contra aqueles que mancham a política, mancham o trabalho da política. Devemos, assumidamente, não ter problema nenhum dizer que somos políticos. E quando se é sério, muito menos se deve ter medo de dizer que é político. Somos todos. Aqui, a enfermeira há pouco tempo fazia a vida de enfermeira, a Rita na sua vida, cada um na sua vida temos vida própria. Mas aqui somos políticos. Somos políticos. No momento, nesta ação concreta, estamos numa ação política. E temos opiniões políticas e tomamos decisões políticas. Sendo que o contraditório é algo que temos que conviver naturalmente, porque é assim a democracia, faz parte disto. Portanto, fica esta nota da necessidade, na minha opinião, deste dossiê ficar fechado. Não faz sentido continuar aberto o dossiê do chefe de divisão, deste ou de qualquer. Não interessa, portanto, não vamos aqui personalizar, nem utilizo o nome, que é para não o devo fazer, mas para ficar efetivamente tudo como deve estar, com transparência e com a pessoa com a legitimidade que provavelmente merece. Se concorrer com o melhor currículo perante todos, merece, e ponto final, não se fala mais disso. É isso. Muito obrigado. Muito bem. Então, como muitas vezes faço, começar por fim, é assim, não são vocês que tinham mais interesse do que ter esse problema resolvido. Não são vocês de certeza absoluta. Só não temos esse problema resolvido, como não temos outros concursos e outras coisas, e outras necessidades que nós temos aqui na Câmara, por mim já estariam resolvidos. Agora, como lá está, uma questão de opção, temos de dar prioridades. Nós temos todos os dias aqui quase as prioridades que são hoje, não são amanhã, temos que rever as prioridades, temos que destinar o que é que se tem que fazer primeiro. Portanto, obviamente, tem sido essa, como já expliquei, não vale a pena estar a repetir, tem sido essa as nossas decisões nesse aspecto. Eu percebo perfeitamente, estamos aqui num órgão político, onde nós somos todos políticos, uns mais do que outros, mas há uma coisa que eu não faço, e vou até hoje, o último dia, que eu não sei quando é que é, o último dia que estou nesta casa, eu nunca vou fazer. É pôr a parte política, os interesses políticos, à frente dos interesses da população e dos serviços do município. Não faço, por princípios não faço. Se calhar devia ser mais político, devia ser mais agressivo nessa coisa. Eu estou aqui para defender os meus municípios, os interesses dos trabalhadores da Câmara, do município e isso tudo. Portanto, e aqui considero que não se deve pôr... Onde é que já se viu a lógica? Já disse que respeito, obviamente não concordando, mas respeito a decisão do Partido Socialista. Onde é que já se viu votar contra a entrada de um informático, de um arquiteto na Câmara, que toda a gente sabe que faz falta, porque aquele concurso do outro, que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, ainda não foi resolvido. Desculpa lá. Isto para mim é pôr os interesses políticos
de umas eleições que estão aqui à porta, à frente dos interesses do município, à frente dos interesses de gestão desta casa. E é isso que eu não faço, nem concordo. Pronto. Tenho que manifestar o meu desagrado nesse aspecto. São opiniões e decisões que cada um, lá está, cada um tem que as assumir por as fazer, por as tomar. Portanto, aqui, para mim, os interesses à frente é os do município e os dos municípios. Sobre a questão das azinhagas. É verdade, eu tenho que dar o braço a torcer, entre aspas, aqui, que é uma realidade. As azinhagas estão uma miséria. Eu também lá passo. Portanto, os meus carros também sofrem. Os meus, porque eu ando muito no meu carro, também sofrem. E eu vejo que é verdade. Mas também é verdade que nós não temos pessoal. A verdade é essa. Não está parado, não. Só que lá está, as coisas não são ao ritmo que a gente gostaria que fosse. Concorreram não sei quantas pessoas, têm que se meter essas pessoas todas nas plataformas, os júris não estão só a fazer aquilo, portanto, e lá está, mais uma vez, eu tenho prioridade nesse concurso. Estou desejando que esse concurso seja feito para quê? Para poder ter mais gente para arranjar as nhagas, para todas essas coisas. Enquanto o serviço daqui vai-se fazendo. O serviço daqui, com o chefe de divisão, vai-se fazendo. O das azinhagas não se está a fazer. Porquê? Porque o mesmo homem, nós temos um homem que sai de cima da niveladora para ir para cima da retroescavadora, para ir para cima de uma caminhonete, o mesmo homem. Porque não temos 3 máquinas, 3 retroescavadoras e temos um operador. Não há impossíveis, não conseguimos fazer milagres. Como o ditado que toda a gente diz, que toda a gente diz, não se fazem omeletes sem ovos. Portanto, eu sem os trabalhadores, sem mapas de pessoal aprovado e eu poder gerir isso, eu não consigo. Não consigo. Eu sei que o objetivo é esse mesmo. O objetivo de certas decisões que vocês tomam é esse mesmo. É nós não conseguirmos para, no final do mandato, nós dizerem que a gente não fez, não arranjou as azinhagas. Esse é o objetivo. Mas, mais uma vez, estamos a pôr os interesses políticos à frente dos interesses dos cidadãos e dos municípios para quem a gente se candidatou e dissemos que vinhamos para aqui defender. Não é isso que está a acontecer na generalidade das coisas. Portanto, eu não consigo fazer isto assim. Agora, quando o João estava a dizer, pode ser que vai melhorar, este concurso obviamente vai melhorar, porque se entrarem aqui mais 14 ou 15 pessoas, que são as pessoas que, não metendo pessoas a mais, porque isto não é meter pessoas a mais, mas pessoas que se reformaram, pessoas que saíram, portanto, faz diferença em todos os serviços que a Câmara presta, vai fazer diferença e vai fazer diferença. E não é por ser um ano eleitoral. É por ser, foi agora que nós tivemos a oportunidade de fazer, foi agora que nós tivemos a autorização também de vocês fazerem. Porque se nos tivessem aprovado os primeiros mapas pessoal aqui há 2 anos atrás, nós não tínhamos esse problema neste momento. Neste momento a Câmara Municipal não tinha falta de trabalhadores. Agora, se temos que esperar que eles se reformem, se temos que esperar que abram os concursos, porque é assim que vocês nos exigem, então, a seguir, temos que assumir esta culpa de todos. Porque a responsabilidade não é só do Executivo em permanência. Se vocês não nos deixam trabalhar, toda a gente sabe que nós estamos numa maioria relativa, não nos deixam trabalhar, não nos deixam gerir, que nós já estamos fartos de dar provas, estamos a gerir as coisas bem, não é? Mas essas coisas não contam. Por exemplo, nós ultrapassarmos todos os objetivos em termos de orçamentos, a execução da receita, que somos obrigados a ter no mínimo 85%, nós tivemos 89, qualquer coisa. Isso, nada disso conta. Só conta é aquelas coisas que não podemos fazer porque não nos dão autonomia para isso. Peço muita desculpa, mas isto é a realidade. E eu não posso exigir de um homem que já muitas vezes faz muitas horas extraordinárias, que anda, como disse, com uma máquina, passa de uma máquina para a outra. Não posso exigir isso, tal e qual como não posso pôr homens que não estão habilitados para conduzir as máquinas a conduzi-las. Apesar de também termos. Temos pessoas que são capazes porque sabem trabalhar com as máquinas, mas eles não estão habilitados para isso. E nós não arriscamos a metê-los a trabalhar. Há um problema, há um acidente, são apanhados por guarda, são uma coisa qualquer, é um problema. E então o mesmo homem tem que fazer aqui uma data de coisas. Esperamos que de facto, agora não com a vinda da primavera, mas sim com a entrada das pessoas, da gente conseguir comatar esse problema. Portanto, e obviamente, mais uma vez, eu também ando nas azinhagas e vejo, de facto, as azinhagas estão muito más. Mas pronto, teremos que aguardar. Vamos fazendo, como todos os anos, mas com a lentidão, obviamente, que é com a mão de obra que temos. Julgo que, em termos de perguntas diretas, não havia mais nada, se houver. Comentários, se me for permitido. Sr. Presidente, eu
já presumia, digamos assim, que a resposta fosse mais ou menos essa. Sr. Vereador já sabia a resposta, portanto, eu vou explicar. Isto é uma resposta de político. De político que se descarta das coisas, da sua própria responsabilidade. Só por curiosidade em relação ao tema anterior. Não, Sr. Presidente, eu percebo o choradinho da coisa, mas a questão central é assim, há alternativas. O Sr. Presidente pode subcontratar, não está limitado a subcontratar terceiros para fazer o mesmo trabalho. Isso, se calhar, estava feito. Sr. Presidente, está no 4º ano de mandato. Está no 4º ano de mandato. E as coisas têm piorado consecutivamente. Nas estradas, nas azinhagas, no conjunto de serviços municipais, tem piorado. Tirando uma área ou outra, também há melhorias, mas esse tipo de serviços, pela falta de resposta, por procura de alternativas, de soluções, que elas existem. Essa é que é a questão. Ou seja, se eu me agarrar sempre àquilo que tenho e não pensar em alternativas, com certeza que a coisa vai piorar. Depois já, entendeu-me, isso é um entendimento já muito, muito pessoal, que é, custa-me perceber porque é que os municípios também não se organizam entre si, não colaboram entre si, de forma a poderem resolver alguns problemas, porque há áreas que não precisam de pessoas em termos de permanência e que, se colaborarem através das suas comunidades intermunicipais ou associações de municípios, têm formas muito boas até de minimizar estes problemas. Mas é certo que existem soluções de contratação. Portanto, nós é que não podemos ficar, agora não tenho mapa pessoal, ou só vou conseguir contratar X porque a oposição me limitou ao teto que eu gostaria de ter, ao ideal, que não sei o quê. Eles também têm o seu pensamento de gestão da coisa pública. Portanto, temos que admitir isso. Depois, alternativas, quando não consigo resolver de uma maneira, tenho que resolver de outra. E os serviços públicos não se podem degradar, que é o caso. Portanto, o Sr. Presidente admite bem, né? E as pessoas que veem os seus pneus rebentar sistematicamente ficam descontentes. Eu sei que lhe dizem, também se passa isso comigo, eu vivo no campo, também se passa isso comigo, de vez em quando adeus, lá vai um pneu, significa 2. Pronto, o pessoal aguenta, mas há muita gente que eu sei que se vai queixar ao Sr. Presidente da Câmara, que me dizem, e que vêm-me queixar a mim, eu não o faço, evidentemente, porque até pela responsabilidade pessoal, não faz sentido fazer esse tipo de coisa. Portanto, aguenta eu. As pessoas não têm que aguentar. De qualquer forma, portanto, há alternativas, é isso que eu quero dizer, e devemos, quando não temos uma solução, arranjar alternativas, como existe num conjunto de serviços. Depois, que fique claro, esta questão do político, não tem nada a ver com a questão do fazer política para os partidos, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, também é legítima. Portanto, também é legítimo. Os partidos interpretam como entenderem. Portanto, aquilo que é a coisa pública, a forma de gerir a coisa pública. Mas, fazer aqui, cada decisão que tomamos é uma decisão política, é isso que eu quero dizer. Uma decisão, não é outra coisa, não tem outro nome. É uma decisão política. Isto não é gestão de empresas, nem de negócios, é gestão política. Aqui é o que fazemos todos os dias, quando abrimos um concurso ou não abrimos. Quando decidimos se está aberto ou se está fechado. Se entra aquela pessoa ou entra aquela outra. Portanto, é uma decisão política, não é outra. Sempre, penso eu, são todas no interesse das pessoas, dos cidadãos, independentemente das formas de elas serem manifestadas. É assim. De resto, existe uma coisa chamada, como eu disse há pouco, contraditório. Contraditório é para debatermos e discordarmos frontalmente quando discordamos. Portanto, fica só essa observação. Muito obrigado. Só referir que a falta de pessoal não é só do município de Viana, é geral. A falta de empresas para fazer essas outras alternativas, é geral. A falta de pessoas com cartas de pesados para transportes com carros pesados, isso é geral, não é só no município de Viana. Pelo contrário, é a nível nacional, mas pronto, a nível regional, largamente. Todos nós sabemos que queremos empresas para fazer certos trabalhos e eles não existem. Portanto, não era por aí a solução. De qualquer das maneiras, como referiu, que não é uma questão do mapa pessoal para meter quem a gente pensa, quem a gente gostava, não é nada disso. Nós sempre pedimos para aqui o estritamente necessário. E eu vou aqui um bocadinho mais atrás com a questão dos arquitetos. Quando nós aqui apresentámos o primeiro mapa pessoal, nós fizemos uma proposta mais dois arquitetos, que seria temporariamente,
Para quê? Para resolver os processos que estavam atrás dos municípios e o esforço de 2 arquitetos tinha sido importantíssimo. Importantíssimo para quem? Para os municípios que têm processos em atraso. Portanto, quando se tomam decisões políticas, mais uma vez digo, deve-se tomar decisões políticas, independentemente dos partidos ou não, mas deve-se fazer a pensar nos nossos municípios. É isso que se deve fazer. E é isso que nós defendemos. E sempre que nós aqui pedimos pessoas, foram pessoas estritamente necessárias. Todos nós sabemos, outro exemplo, todos nós sabemos, que o ano passado tivemos o problema que tivemos com os nadadores salvadores, porque não nos deixaram meter os nadadores salvadores no quadro de pessoas efetivas na Câmara. Porque senão não tínhamos estes problemas. Agora, estes problemas foram criados porque vocês não nos autorizaram a isso. Pura e simplesmente por isso. Porque senão nós não tínhamos estes problemas com os nadadores salvadores. Alternativas. Sim, senhora, contratar fora. Foi o que nós fizemos e correu mal. E há de correr mal connosco e com as outras câmaras todas. Porque não é solução. Não é solução. Uma coisa é nós metemos os salvadores, precisamos deles 3 meses, temos um ano inteiro e não temos trabalho para eles. Mas nós temos. Nós temos as piscinas das Alcaças abertas. Nós temos as piscinas abertas o ano inteiro. Portanto, não me venham com coisas a dizer que não é preciso, que há outras alternativas. Mas não são as corretas. Não é uma boa forma de gestão. Porque eu, principalmente, como o Sr. Vereador está a dizer, tudo são questões políticas, não. É uma questão de gestão. São atos de gestão. E nós, quando queremos para aqui um arquiteto, não é uma questão política. É uma questão de gestão. Nós precisamos de gerir o município. Nós precisamos de gerir aquela divisão. Nós precisamos dar resposta aos municípios. E é isso que não conseguimos. Mas isso foi uma estratégia muito bem montada por oposição e que nós, obviamente, estando deste lado, não estando com maioria absoluta, temos que sujeitar a isso. Mas pronto, na altura da campanha, todas essas coisas virão cá para fora, todas essas coisas serão sabidas. Aqui só se tem que respeitar a opinião de cada um e ir ao contraditório, exatamente sobre a gente tentar aqui fazer. Rita, desculpa lá. Então, não, eu, relativamente ao concurso dos salários, só perguntei se estava parado. Isto porquê? Porque desde outubro que não é feita nenhuma alteração, nomeadamente os psicotécnicos. Isso é a última fase, peço desculpa interromper, mas desde outubro que se tem sempre feito qualquer coisa. O júri tem estado sempre a trabalhar nisto. Isso são coisas fáceis de explicar, porque nós pedimos, tantas coisas que vocês nos pedem, também podemos dar essa questão. Quando é que foi feito? Quando é que o júri reuniu? Quando é que não reuniu? Tem que se dar os prazos, como todos sabemos. O júri hoje define uma coisa, tem que haver os prazos, tem que haver, uns são 10 dias, outros são 5. Tudo isso sim, sim. E depois, como digo, não estão só a fazer outras coisas, mas não tentar parado. Nunca não, só estou a falar pode ter estado parado uma semana, em questão de prioridades. Dias, pode haver. Este, de facto, é um dos temas com prioridade. Primeiro era o da escola. Foi o que nós acudimos, como se costuma dizer. Não é? Foi nós fomos primeiro ao da escola. Mas foram, tanto um como o outro, foram ali muito lançados em simultâneo. O da escola está resolvido e o do estaleiro não. Rita. E o estaleiro precisa de mais pessoas ainda do que a escola. Mas a escola era uma prioridade. Sim, sem dúvida. Para nós. Sem dúvida. O que eu estou a dizer é que o da escola está resolvido e o do estaleiro ainda não os psicotécnicos têm feito. A diferença não é... Então, os psicotécnicos é esta última fase que eu julgo que está para aí a sair. Agora, temos de ver também 80 pessoas para 100 e não sei quantas pessoas concorreram, 113 ou 116. Mas reduziram, sabemos que da escola eram 95 e ficaram 59. Sim, mas reduziram nos dois. Reduziram nos dois, não é? Agora, um concurso que depois o da escola acabou se calhar com 60 e qualquer coisa de pessoas, à volta disso já não 59 julgo eu. Pronto, estou a falar nos 60, 60 e qualquer coisa, dentro disso os valores não estão muito longe. Os outros são... acho que são 75. 80, à volta dos 80. Parecendo que não. Introduzir nas bases, fazer aquilo tudo, dar as avaliações, fazer essas coisas todas, não é de um dia para o outro. Certo, porque, só estou a falar por ser uma questão de prioridades. E é por isso. E aqui neste caso, acabas por tentar dar razão, né? É uma questão de prioridade. Ora, porque é que eu ia, com legalidade, sem legalidade ou com meia ilegalidade, dar prioridade ao processo, ou neste caso ao concurso da DGR, se isto que nós estamos aqui a falar é uma prioridade. Uma prioridade para nós, isso não há principalmente para o cada serviço não trata do seu... Os júris não são os mesmos, certamente. Não, os júris não são os mesmos. Se fossem, se pronto, assim já é o que é... estou a dizer. Se assim já é o que é... Agora, é o que eu digo, os serviços, os júris não são os mesmos. Mas há sempre pessoas que se repetem. Porque não temos assim também tantas pessoas. O que é que nós tentamos fazer? Alguém da área, por exemplo, dos motoristas, vamos buscar alguém ao estaleiro, alguém de recursos humanos, certo, não é? E outra pessoa, um técnico superior da área. Portanto, agora,
a gente sabe as dificuldades também que há aí. Pronto, independentemente desse concurso que foi aqui decidido fazer com pessoas de fora, há outros que nós tivemos que recorrer a pessoas de fora para nos ajudar, porque os nossos técnicos, senão não faziam mais nada. E como sabem, os serviços aqui não param. O trabalho aqui não para. Eles todos os dias têm trabalho para fazer. Portanto, esse é mais um. E cada vez temos mais dificuldade que os nossos técnicos, os nossos trabalhadores aceitem isso. Porque é uma trabalheira. É uma trabalheira. Portanto, cada vez temos mais. Porque eles depois deixam o trabalho deles, o trabalho do dia-a-dia que nós exigimos, porque depois é o trabalho deles e nós exigimos o trabalho do dia-a-dia, que as coisas não podem parar, e eles estão a fazer, no fundo, é um extra. Porque isto é temporário, não há concurso todo ano. Não é? Agora, é um extra que eles estão a fazer. Agora, a gente Mas sabe... isto está previsto nos serviços, certo? Certo, está previsto nos serviços. Pronto. Mas, É o mesmo do que a e por isso situação... é que eles os fazem. É o mesmo do que a situação dos nadadores. Estamos aqui a dizer que não do concurso isto e aquilo. O que é que aconteceu o ano passado? Uma das licenças caducou. As outras pessoas que tinham o curso também acabaram por caducar as suas licenças e foram designadas para outros serviços. E o que é que fizemos para nos precaver antes desta situação ocorrer? Mas lá está, pessoas que tinham licença que acabou por caducar porque foram designadas para outros sítios e antes disso, não. A pessoa que estava, principalmente uma pessoa que ainda estava a fazer serviço, porque havia outras pessoas que já não estavam a fazer serviço, não passou. Eu sei, Não, mas eu uma coisa é recordo-me. caducar e tirar para os serviços. Outra coisa é a pessoa. Eu sei, mas houve pessoas que tinham o curso Mas não estavam aptos, não ficaram aptos para o trabalho. pronto, ou não ficaram aptos, pronto, lá está, mas devíamos nos ter precavido antes. Nós arranjámos a alternativa, nós não sabíamos se as pessoas iam chumbar ou não é? Então, nós arranjámos alternativas para que os trabalhadores continuassem, tivessem trabalho, tivessem o seu ganha-pão, tivessem isso. Arranjámos alternativas exatamente por isso. Porque se essas pessoas não tivessem aprovados, estariam hoje como nadadores salvadores. Certo, obviamente. Portanto, agora todos nós sabemos, não quer dizer que não haja nadadores salvadores mais velhos, pessoas com mais idade, mas a maior parte e a força para as provas e para aquelas coisas que eles exigem todos cada vez está mais rigoroso. E a gente sabemos que também, até aí há interesses políticos, porque nós todos sabemos que começou a haver uma dificuldade grande porque havia interesses de uma certa entidade que houvesse chumbos. E isto foi geral, foi varrido por todo lado. Porque uma grande parte das pessoas chegavam lá e chumbavam. Não eram os de Viana. Eram os de Viana, eram os da Cubas da Vidigueira, eram os de Montebora, eram os de Débora, eram os de todo lado. Porquê? Porque há 2 ou 3 empresas neste momento que têm nadadores salvadores e precisam de os vender. Não é? Bem vendidos, a um preço que nós todos sabemos que seria o dobro daquilo que nós pagámos e das soluções que nós arranjámos. Portanto, aqui não foi uma questão de opção nossa. Não foi uma questão de opção nossa a tirar as pessoas. Não, deixa-te ser nadador do Salvador, vais fazer isto e agora ficamos a arrastar. Não foi nada disso. Foi uma questão que... Nem é isso que eu estou a dizer. Mas também não é culpa nossa, porque afinal eles não concorrem aos concursos. Portanto, não os há. Está bem, mas isso foi culpa vossa quando nos chumbaram o mapa do Sol nesse aspecto e a gente fizemos proposta para eles. Porque se calhar há 3 anos atrás, e se já tivéssemos feito, se calhar até tínhamos arranjado alguém. Agora, o ano passado, como fizemos, e este ano à pressa, não arranjamos. Se calhar neste momento até já temos algumas soluções, com o tempo que temos estado a ver, já temos pessoas mais interessadas, com a sugestão da senhora vereadora, que foi uma belíssima sugestão, que se calhar até através destas coisas todas, se calhar até conseguimos com o tempo, não é de um momento para o outro. Não é? Se tivéssemos os lugares abertos, se tivéssemos isso, se calhar já temos a Se calhar solução com horários resolvida. mais flexíveis também resolveria a situação, porque acho que também é uma condicionante. Os horários que são para a formação, se calhar se não fossem com aquele horário estipulado, se calhar até tínhamos... Isso não depende também de nós, é das empresas Lá que está, cursos, não é? mas se calhar se houvesse ali uma abertura de... Pois, eu sei, mas e se calhar também acaba por ser um entrave para muita gente concorrer. Pois, lá está, e nem toda a gente tem essa disponibilidade. Eu sei, mas seria uma das situações que acaba por criar ali um entrave. Sim. Bastante sono nos tem tirado esse problema também. Muito bem. Não sei se falta alguma, se eu não respondi a alguma coisa, estará. Muito bem. Sendo assim, não havendo período, nada antes do período da ordem do dia, não havendo público, vamos entrar na nossa ordem de trabalhos e vamos ao primeiro ponto.
Primeiro ponto, portanto, aprovação da proposta da ata em minuta no final da reunião. Alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 20 de junho de 2023. Eu pergunto se alguém tem alguma questão. Exatamente, neste caso a Rita não estava cá, não pode votar. Não há alguma questão, não havendo questões. Eu, como disse também, as questões que eu aqui vi eram uma questão de mais aspas, menos aspas, não nada de especial. Portanto, eu depois dou estas pequenas correções à Salomé e ela corrige. Sendo assim, alguém vota contra, alguém se abstém. Está a ata número 14 de 2023 aprovada por unanimidade. Vamos passar para o terceiro ponto. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de dezembro de 2024. Alguém tem alguma questão? Neste caso, quem não vota é o vereador Costa da Silva, que não esteve presente. Também alguma coisa pequenina que havia, não era nada de importante. Eu depois também dou essas correções à Salomé. Alguém vota contra, alguém se abstém. Está também a ata número 29 de 2024 aprovada por unanimidade. Vamos passar para o ponto número 4, informação escrita sobre a atividade da Câmara. Sérgio, se faz favor. Informações sobre a atividade da Câmara Municipal de 24 de janeiro a 6 de fevereiro. Reunião ordinária de Câmara de 12 de fevereiro de 2025. Dia 24 de janeiro, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, estiveram presentes na reunião da plataforma Supraconselhia que teve lugar em Arraiolos. Dia 25 de janeiro, a convite da Sociedade União Alcaçovense, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, esteve presente na comemoração do seu 140º aniversário, realizada na sua sede. Dia 28 de janeiro, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e a técnica da Câmara, Tânia Delgado, estiveram presentes na reunião da Assembleia Intermunicipal Extraordinária da ATLA, realizada no Centro Náutico de Moura. Dia 29 de janeiro, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, e a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, reuniram com a Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas, a Marte, para tratar de assuntos relacionados com a organização do Carnaval em Alcáçovas. Dia 30 de janeiro, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, procedeu ao habitual atendimento aos munícipes na delegação da Câmara em Alcáçovas. O Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, procedeu ao habitual atendimento aos munícipes no edifício dos Passos do Concelho. No mesmo dia, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, acolheu os jovens da Missão País, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. A comunidade de Alcáçovas contou com uma semana de Missão País sob o lema Não se perturbe o vosso coração. Estes jovens procederam à pintura de um mural alusivo à água junto às piscinas de Alcáçovas. Dia 3 de fevereiro, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e o Adjunto do Presidente da Câmara, Joaquim Maria Bento, receberam os novos trabalhadores, Paulo Pandilha e Luís Martins, no âmbito do procedimento de recrutamento por recurso à mobilidade, na categoria entre órgãos ou serviços, para preenchimento de 2 postos de trabalho de assistente técnico. Dia 5 de fevereiro, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, marcaram presença na reunião do Movimento Municípios pela Paz, realizada no município do Fundão. Dia 6 de fevereiro, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, procedeu ao habitual atendimento aos munícipes na delegação da Câmara em Alcáçovas. O Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, procedeu ao habitual atendimento aos munícipes no edifício dos Passos do Concelho. Muito obrigado. Sérgio, alguma questão? Sim, Por favor. eu tinha só fazer ali uma correção, porque eu também estive presente como vereador, fui convidada como tal, nos 140 anos da Sociedade União Alcaçovense. Muito bem, eu agradeço, se faz favor. Fomos as duas. Para te registar, para ficar em ata, no caso. O que é seu, a seu dono. Muito bem. Exato. Mais alguma questão sobre a atividade escrita da Câmara? Não havendo, vamos passar para o ponto seguinte. Ponto número 5. Informação relativa às datas previstas para a realização de eventos no Conselho. 140 anos da Sociedade União Alcaçovense, nesse ponto. Sérgio, puxar e fica um bocadinho para trás, faz favor.
Vamos então, não havendo mais questões do ponto 4, vamos passar para o ponto 5, informação relativa às datas previstas para a realização dos eventos do Conselho de Viana do Alentejo no ano 2025. Portanto, isto é uma informação, como aqui diz, depois mais tarde virão nos eventos obrigatórios, porque nem todos são, nos eventos obrigatórios traremos aqui os horários para serem aqui discutidos e decididos, deliberados na Câmara. Alguma questão? Sim. Faz favor, Rita. Queria questionar se o FICO vai sempre coincidir com o Festival de Encantado. Sim? Sim. Depois, relativamente à amostra de doçaria, nós estamos aqui com alguma dificuldade, porque segundo o regulamento, o artigo 2, o órgão é quem decide as datas, certo? Mas, no entanto, ele aparece aqui. Exatamente. Sim, mas o regulamento diz que é o órgão Câmara que decide, certo. Portanto, não faz sentido a Câmara dar a informar a Câmara. Não faz, porque nós não estamos a decidir. Isto aqui é informação relativa às datas previstas. Isto é a nossa previsão. Nós fizemos um apanhado da previsão. Depois, em altura certa, devemos trazer a data que nós propomos fixa, porque aqui também vai depender, como tem dependido sempre, da questão de Portela, da questão da Feira do Montado, para tentar encontrar ou desencontrar as datas com os respectivos horários. Virá para a decisão, de facto, deste órgão. Isto é uma informação, mas não é uma deliberação. Não. Isto é uma informação. Isto nem vai ser votado nem nada. Isto passa por uma informação. Por isso é que me estava a fazer confusão. Não há uma deliberação da parte da Câmara para isto. Isto é uma informação. É as datas que nós estamos a prever que se façam os... Quer dizer, não quero só dizer uma coisa, é assim, isto vem de encontro a uma solicitação vossa, porque vocês já tinham pedido em tempos, gostavam de ter as datas dos eventos. E nós resolvemos fazer isto para vocês terem conhecimento das datas que se prevêem. Não é aqui nenhuma deliberação de nada. Está bem. Sim, lá está, porque isto depois tem que vir a deliberação e tudo mais. Pronto, era essa a nossa dúvida. Mas aqui temos mais ou menos uma previsão do que é dentro das datas. E depois lá está. Há aqui algumas datas que temos que encontrar ali, que geralmente fazemos com o Conselho Vizinho, por causa das iniciativas de Vila Nova. Há esta com Portela, doçaria com Portela, por causa da Feira do Montado, para não caírem ali não vale a pena estarmos nós agora aqui a deliberar uma coisa e depois ia calhar em cima da data. Estávamos aqui a voltar por isso atrás, portanto não há essa necessidade. Mas há uma necessidade de pequena programação, que acho que é o bom caminho que é este. E há datas aqui que são mesmo estas, são alteração. As datas são alteração. Os quartos fins de semana de setembro, os quartos fins de semana de julho, não há alteração e não somos nós que digamos, e está feito. Está feito assim mesmo. Exatamente. Por último, só queria aqui, como temos vindo já a demonstrar anteriormente, demonstrar o nosso descontentamento com a corrida de Luís Branco. Isto porquê? Temos a título de exemplo a corrida de Viana Par de Alvito, que foi um sucesso, que acho que foi das vezes que tivemos mais inscrições. A título de curiosidade, nos 12 km tivemos 239 inscrições e na caminhada 143, com ofertas mais atrativas, e são inscrições completamente distintas. Enquanto na corrida Luís Branco a oferta não passa de uma t-shirt, quando termina não existe nada para se ver, tornando-a menos interessante, e o que leva a ter uma participação de apenas 75 inscrições. Quer dizer, eu acho que se isto fosse como seria antigamente na altura da feira, certamente teríamos muito mais inscrições, e tornando também esta corrida mais atrativa. Mas pronto, isso é um desabafo da nossa parte. Temos demonstrado sempre este descontentamento e pronto, que não queríamos deixar passar mais uma oportunidade de mostrar aqui a nossa opinião. Só isso. Muito bem, eu acho que é uma opinião vossa. Muito bem, vamos aqui um bocadinho à conversa que estávamos a falar há bocadinho. É o contraditório, é as opiniões que devem ser discutidas e que não prejudicam de coisíssima nenhuma dos municípios, do funcionamento da Câmara, não. São opiniões de datas. Nós achamos que esta data vai atingir um número considerável. Todos nós sabemos que esta prova teve a grande quebra por causa do Covid. Não é? Foi a grande quebra, ninguém foi culpado disso, nem anteriores executivos, nem atuais executivos, ninguém foi culpado disso. Foi de facto o Covid. Agora tem vindo a recuperar. Tanto que este último ano que fizemos, já teve, no outro tinha tido salvo perto de 40 pessoas, agora já teve 75, portanto tem vindo a recuperar. E eu acredito, até com os incentivos que nós aqui já deliberamos,
os incentivos que nós deliberamos aqui atribuir, que o próximo ano tenha muito mais. Tenha muito mais gente. Mas pronto. Sim, é quando digo próximo ano, a próxima prova. A próxima prova, já é ainda este ano. Mas, obviamente, pronto, é desta discussão que se fazem aqui as nossas reuniões. Em relação à corrida à Pardalvito, na nossa opinião e dos nossos técnicos, foi realmente um sucesso e houve aqui uma alteração dos prémios e tudo o que foi feito, que poderá também haver nesta situação. Né? E, mais uma vez, os nossos técnicos também acham que esta data é mais favorável para este... Mas, pronto, mas isso ainda dá para conversar. Muito bem, então vamos passar para o ponto número 6. Proposta de aprovação da quarta alteração orçamental, que integra a segunda alteração promutativa ao orçamento da receita, a quarta alteração promutativa ao orçamento da despesa e a quarta alteração promutativa do PPI e a terceira alteração promutativa ao PAM. Alguma questão? Só favor. Eu acho que já tenho o Mário, se for preciso alguma coisa esclarecer, que ele de manhã teve uma formação. São ali referidos 90 mil euros para o pulseirão em Aguiar. Queríamos saber o que é que se pretende fazer. Sim. E também os 5 mil euros que foram retirados à freguesia de Alcácer, do porquê. Eles até precisam dele para a carrinha, pelo menos temos manifestado essa necessidade e queríamos também questionar essa. Bem, então, os 90 mil euros do pulseirão é o arranjo exterior do centro da extensão de saúde. Portanto, que o projeto que existe é do centro de saúde, não contempla o arranjo exterior e, neste caso, precisamos de fazer, que já temos o projeto, já pedimos o projeto, está feito, está pago, está isso tudo, e, neste caso, isto é contempla para as obras. O que é que nós decidimos trazê-lo agora, já aqui rapidamente? Porque enquanto há obras, não é, na extensão de saúde, seria bom fazer-se tudo ao mesmo tempo, para quando aquilo estiver pronto, não estar aquilo tudo desorganizado à volta, mas é os arranjos exteriores, exatamente, da extensão de saúde da Aguiar. E está no bairro do Pulseirão, portanto, por isso é que está identificado assim. Os 5 mil euros foi um ajuste, na divisão tiveram a fazer com as verbas que nós temos para dar à freguesia. Havia aqui uma verba de 5 mil euros a mais que se pode tirar, portanto, sem cortarmos nada. Nós não estamos a cortar nada. É com o dinheiro que nós colocamos nas rúbricas, depois de se fazer as contas e de se ver, é a prestação mensal, é a semana cultural, é os apoios que nós habitualmente lhe damos, é tudo isso. Havia aqui um excedente de 5 mil euros. E que nos fazem falta para outras coisas também. Mas não estamos a cortar nada das verbas que temos habitualmente dado. Não é essa a nossa intenção. Nós só não apoiamos até mais porque não conseguimos. Porque senão nós apoiávamos mais. Não havendo mais questões, o ponto 6, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado com maioria. Ponto número 7, proposta de transferência de verba para o Grupo Associativo de Jovens de Aguiar, a festa de Ano Novo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 8, proposta de transferência de verba para o agrupamento de escolas de Viana do Alentejo, no âmbito das atividades do Festival Cinema de Animação Monstrinha, às escolas do Concelho de Viana do Alentejo, edição 2025. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 9, proposta de transferência de verba para o grupo Motar, os Xananas, de Viana do Alentejo, comemorações do 20º aniversário. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 10º ponto, proposta de transferência de verba para o grupo coral e etnográfico, comemorações do 47º aniversário, encontro de grupos corais. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 11º ponto, proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da oficina domiciliária a um município da freguesia de Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 12º ponto, proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da oficina domiciliária a um município de freguesia de Viana do Alentejo. São municípios diferentes, por isso é que tem que vir o ponto separado.
Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 13º ponto. Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da oficina domiciliária ao município da freguesia de Aguiar. Eu aqui tenho que ler os pontos porque são diferentes as freguesias, senão faríamos como temos feito das outras vezes. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 14º ponto. Proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da oficina domiciliária a um município da freguesia de Alcáçovas. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 15º ponto. Proposta de atribuição de subsídios no âmbito da ação social escolar, o ano letivo 2024-2025, primeiro ciclo do ensino básico. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 16º ponto. Proposta de exercício de direito de preferência sobre o imóvel sito no loteamento da Quinta do Arco, lote número 37, atualmente Rua Fernão Cardim, número 33 e 33A, em Viana do Alentejo. Portanto, a minha proposta é no sentido do não exercício do direito de preferência. Alguma questão sobre isto? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 17º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, de dia 22 de janeiro de 2025, que autorizou a interdição da circulação automóvel na Rua Guiné-Bissau, na freguesia de Alcáçovas, no dia 24 de janeiro de 2025. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 18º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, a 4 de fevereiro de 2025, que autorizou a emissão da licença especial de ruído e a isenção do pagamento de taxas à Sociedade União Alcaçovense para a realização do evento de aniversário no dia 8 de fevereiro de 2025 em Alcáçovas. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. O ponto 19 e o ponto 20, nós detectámos que havia aqui um erro, uma falha aqui nos pontos, na informação que foi para vocês. Eu proponho retirarmos estes pontos para não haver, para as coisas serem esclarecidas e ficarem como deve ser. Nós no 20 não reparámos nesse ponto, mas no 19 por Estão acaso trocados. reparámos. Estão, exatamente, a informação de um está no outro, o outro está no outro, portanto isto... Pronto, havia aqui qualquer coisa que não estava... Quando às vezes tem que alterar e nós deliberamos aqui e fica o que nós deliberarmos aqui, há uma confusão um bocado grande nos pontos, na confusão de um que está trocado com o outro, e então é preferível ser corrigido. Eu julgo que não há aqui urgências. O que eu lhe peço é, caso haja alguma urgência de alguma licença, de alguma coisa aqui, se me dão a autorização para ratificar. Portanto, eu julgo que não é importante, serão informadas, se assim acontecer, serão informadas e do ponto que é, mas julgo que não será necessário. Portanto, é preferível retirarmos o ponto de estar a haver aqui alguma confusão. O 19 e o 20, exatamente. 21º ponto. Proposta de venda de lotes de terrenos destinados à habitação nos loteamentos de Ouros Pai Tio e Quinta do Mar. Alguma questão? Não havendo questão, mais uma vez estamos a dar. Sejam bem-vindos, exatamente. Exatamente. Portanto, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 22º ponto. Proposta de aprovação do auto de vistoria e medição de trabalhos número 5, referente à empreitada de construção da unidade de saúde da freguesia de Alcáçovas. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 23º ponto. Proposta de aprovação do auto de vistoria e medição de trabalhos número 4, referente à empreitada de construção da unidade de saúde na freguesia de Aguiar. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está o 23º ponto aprovado por unanimidade. 24º ponto. Proposta de aprovação do auto de vistoria e medição de trabalhos complementares número 10, referente à empreitada de reabilitação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 25º ponto. Proposta de aprovação do auto de revisão de preços número 24, referente à empreitada de reabilitação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 26º ponto. Proposta de aprovação de auto de medição número 24, referente à empreitada de reabilitação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. Deixem-me só molhar a boca. Peço desculpa. 27º ponto. Proposta de abertura do procedimento concursal comum para a constituição de uma relação jurídica de emprego
em contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado para preenchimento de 3 postos de trabalho de assistentes técnicos para exercer funções de nadador salvador. Portanto, este ponto está mais que explicado, toda a gente sabe a necessidade destes nadadores salvadores. Alguém tem alguma questão? Não havendo, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 28º ponto, proposta de utilização da reserva de recrutamento do processo concursal comum para a constituição da relação jurídica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de posto de trabalho. Aqui está um a mais, aqui está um posto de trabalho, de assistente operacional na carreira e categoria de assistentes operacionais auxiliares dos serviços gerais para a educação, para a área de educação. Uma questão? Diz Rita, se faz favor. Este ponto não está de acordo com a ordem de trabalhos e os pontos são-nos enviados à sexta-feira, por isso não podem ser alterados. O que nós temos feito ultimamente, ao alterarmos os pontos, é ilegal. Eu fui ver a lei e, de acordo com a Lei 75 de 2013, artigo 50, do número 1, nós, quando o ponto aparece desta forma, nós não podemos mudá-lo depois no seu texto, na ata. Portanto, este ponto tem que sair e tem que voltar à nova reunião de Câmara a referir que são 5 postos de trabalho e não um posto de trabalho. Eu não tenho essa mesma leitura, não concordo com isso, porque, como já fizemos aqui várias vezes... Está mal. Não podemos, é ilegal o que fazemos. Não podemos introduzir pontos, não podemos alterar pontos. Agora, quando há uma correção, aqui diz um ponto de trabalho e devia dizer 5 postos de trabalho, ou só postos de trabalho, nem devia mencionar, nem aqui nem na parte de dentro, nem na documentação, não devia estar definidos os postos de trabalho, porque isto é a abertura da bolsa de recrutamento, independentemente dos números, podia ser um número, podia ser 5, podia ser um número mas isso totalmente nós tínhamos de ter diferente. conhecimento, quantos postos é que seriam... Pode ser ou não, é recurso à bolsa, à bolsa. Tendo nós o acordo e tendo nós as possibilidades que temos de um mapa pessoal, vocês sabem que a gente não consegue meter 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas. Só conseguimos meter aquelas que o mapa pessoal nos permite. Certo. Portanto, quando este concurso for preenchido, as 5 pessoas, a seguir, quando nós formos à bolsa de recrutamento, não podemos colocar lá mais 3 pessoas ou 4. Só podemos é que se reformar alguém e substituir essa pessoa. Portanto, não é uma questão aqui, devia estar... Faz favor. A questão é, até à lei de 2013, era possível alterar estes pontos. Agora não é possível, segundo a nova redação da lei. Mas nós não estamos a alterar o ponto, nós estamos a corrigir Estamos a alterar a redação do ponto. Alterar a redação do ponto. Isto é Depois uma não bate o enunciado com depois a E o que temos feito até aqui tem sido ilegal. Isto, por acaso, estava-me a suscitar dúvidas. Eu fui ver a lei e a lei é clara nesta informação. Nós não podemos fazer isto. Eu não tenho a certeza, e como digo, tenho quase a certeza que não estamos a alterar aqui uma gralha, neste caso é uma gralha, não é o fundamento do ponto, toda a sustentação do ponto é esta. Estamos a falar aqui de um que está até, que nem está número 1, é numérico, está um posto. Está um posto mas não que não devia estar, que era de posto, está aqui um a mais. Podia ser um aqui... Não, mas neste caso era de postos, portanto isto altera a redação toda. De posto de trabalho, neste caso assim, podia ser 6 ou podia ser só um. Sim, mas de postos. Sim. Não poderia ser de um... Aqui está um posto e estamos a alterar por completo a interpretação do ponto. Não pode ser feito. Sr. Presidente, eu vou fazer uma sugestão que acho que é mais viável. Retiramos o ponto, o Sr. Presidente de seguida aprova e nós ratificamos exatamente. Por exemplo, para não atrasar nada. Aqui o objetivo é que não se atrase. Zero. Nós não queremos atrasar. É só para vir devidamente fundamentado. Não há problema nenhum. E assim não incorremos em nenhuma ilegalidade. ilegalidade. Certo, vem a ratificação. Só na mesma não é nada de... Pode ser feito hoje ou amanhã. Não vale a pena. Não espera. Não é mais um dia. Não, era um dia. O Sr. Presidente tem o nosso compromisso de ratificação, com os termos direitinhos, para não haver dúvida nenhuma. Aceita a proposta e retiramos o ponto. Aqui o que nós pedíamos era só para se ter um bocadinho mais de atenção a estes, seja o técnico, seja o chefe de divisão, seja quem for, para evitarmos estas situações.
Há certas Eu sei, mas por exemplo, só aqui isto é tivemos o 19, tivemos o 20, agora o 28, vai acontecendo e tem sido recorrente. É só, pronto, é só um alerta, não é para só não é quem não faz, eu sei. Só não é quem não faz. Mas pronto, não a é complexidade que para- estas coisas têm, não é toda a gente que consegue não fazer, não cometer erros. Portanto, as coisas são como são e há erros, que a gente diz assim, que são erros básicos, não é? Mas nós temos estado, quando dizem que é recorrente, nós estamos a falar de erros de diversas pessoas, não é? Erros sempre da mesma pessoa. Mas nem portanto, estamos a colocar isso em causa, por amor de mas Deus. como a Rita teve o cuidado de dizer que é recorrente, Sim, é recorrente existir alguns erros. Agora, se ele é... a gente não sabe se este erro que está aqui é a primeira vez que a pessoa comete o erro. Exato. não sabe. E também não me interessa se é desta pessoa da A, B ou C. Pronto, Eu só por isso sei- mesmo é que eu estou a dizer que pode ser recorrente ou não. Até porque nem sei quem é que trata os pontos. Pronto, não é só uma pessoa. Portanto, Pronto. por isso é que eu estou a dizer, quem cometeu este erro pode ser a primeira vez. Sim, Portanto, sim. Não Por será, isso é que estava a dizer. não será para- recorrente. para Também pode já ter alertar. cometido 2 ou 3. Por isso é que nós deixamos. Por isso é que Mas nós estamos é a normal. deixar como alerta para se ter um bocadinho mais de cuidado. É só isso. Não Nós é. temos bastante cuidado. Não Nós é temos para ferir os sentimentos nem suscetibilidades a ninguém. É só um pequeno alerta. Não, Pronto. portanto, nós, quando chega à nossa parte, que eu assino obviamente a ordem de trabalhos, mas não vou, quando assino a ordem de trabalhos, não vou ver os documentos um por um. Vejo a ordem de trabalhos. Depois a seguir vou, não é? Foi quando detectámos, por isso é que eu detetei logo este erro e disse que estava aqui um erro. Quando fui ver os documentos, detetei que estava aqui um erro. Obviamente, quando assino a ordem de trabalhos, não vou ver os documentos todos, porque senão, coitados, nunca mais abalavam daqui para eu ler isto tudo primeiro e depois assinar. Mas pronto, aceito esta sugestão, sai o ponto número 20 e 28, eu depois a seguir dou despacho e trago aqui para ratificar. Muito bem. 29º ponto, proposta de adjudicação de aprovação da minuta de contrato, formalidades subsequentes do procedimento pré-contratual por concurso público para a adjudicação de uma empreitada de requalificação do Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Este ponto eu sei que foi muito em cima da hora. Eu, se quiserem, não me importo de dar 15, 20 minutos para vocês para analisarem. Pronto, se quiserem. Ele está mais ou menos explícito, não é? Não é que seja um ponto difícil, mas é verdade que foi assim. Nós aqui Nós tivemos que fazer um esforço para ver. E eu agradeço isso. Se fosse preciso, parávamos aqui um pouco da reunião. E ainda para mais o site, como eu estava a dizer ontem, estava em manutenção às 10 da noite. ainda por Portanto, cima. foi tudo uns Eu acontecimentos entendo atrás isso. dos outros. E como sei e tenho conhecimento, porque eu também tive dificuldade em vê-lo, não é? Portanto, também sei. Mas por isso mesmo, se fosse, estava disponível para dar aqui algum bocadinho. Não sendo assim, o 20º ponto, alguém... 29º, desculpa. O 29º ponto, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Neste caso, 30º e último ponto, proposta de emissão de licença, e aqui lá está, vai ao encontro daquilo que a gente acabámos de falar. Este ponto não é grave se tivermos que tirar, porque faltou aqui um bocadinho da frase. Proposta de emissão de licença para a realização do curso carnavalesco no dia 2 de março de 2025 em Viana do Alentejo, promovido pelo GRAVA, Grupo Recreativo Associativo de Viana. Falta aqui isenção de pagamento de taxas. Fica também na mesma condição. Pronto. Se não se importarem, fazemos exatamente a mesma coisa, porque lá está, falta aqui um bocadinho, que houve aqui já um ponto que nós passámos que tinha exatamente essa questão, e eu aqui detetei, porque sei que eles pediram, eu assinei, obviamente, a isenção das taxas, portanto, sei que foi pedido. Neste caso, exatamente, tal e qual. Muito bem, chegamos ao fim da nossa reunião. Salomé, 10 minutinhos à Salomé ou à gestiona? Ok. Bem, vamos então terminar a nossa reunião com a leitura da ata em minuta. Se faz favor, Salomé, podes ler. Minuta da ata da reunião ordinária de 12 de fevereiro de 2025. Verificadas as presenças e o respectivo quórum da sessão, o Sr. Presidente abriu a reunião procedendo à deliberação sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos. Período antes da ordem do dia.
Nos termos do número 1 do artigo 25 do anexo 1 à Lei nº 75/2023, 12 de setembro, na atual redação, o Sr. Presidente deu início à reunião ordinária da Câmara no dia 12 de fevereiro de 2025, às 14h30, declarando aberto o período de antes da ordem do dia. O Sr. Presidente começou por informar sobre as obras em curso, destacando que a obra da área de serviço de autocaravanas estava na reta final e que a obra da EPSIS continuava a bom ritmo, estando bastante adiantada. Mencionou também as obras das extensões de saúde de Alcáçovas e de Aguiar, bem como do Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Além disso, o Sr. Presidente informou que já tinha sido realizada a escritura da propriedade da Escola de Aguiar, o que possibilitou a submissão da candidatura para a sua requalificação. O Sr. Presidente fez também alusão aos campos de pádel e à requalificação dos parques infantis, informando que os respectivos concursos seriam lançados brevemente. Para além disso, comunicou sobre a reparação dos semáforos de Alcáçovas e referiu-se à zona industrial de Aguiar. Esclareceu que, relativamente ao Centro Social de Aguiar, um assunto que tem sido exposto pelo Partido Socialista, a responsabilidade pelos erros desta obra era da empresa e do engenheiro que acompanharam o projeto. Reconheceu que devia ter solicitado mais cedo a inspeção da Proteção Civil, de forma a que as falhas tivessem sido detectadas mais rapidamente. O Sr. Presidente solicitou, no que se refere a pequenas correções nas atas, estas sejam feitas diretamente no próprio documento e em seguida entregues a quem secretaria a reunião, salvo em caso de alterações nas intervenções. Em seguida, verificou-se a intervenção da Sra. Vice-Presidente, que se referiu à questão da falta de médicos no Conselho, informando que tinha estado em contacto com o responsável da ARS, o qual afirmou não existir esse problema, pois havia conselhos com muito mais deficiências. A Sra. Vice-Presidente expressou a sua satisfação pela presença dos jovens da Missão País, aos quais agradeceu pelas atividades desenvolvidas na comunidade, nomeadamente os cuidados prestados à população mais idosa, pintura mural, entre outras. Em seguida, interveio a Sra. Vereadora Rita Rafael, que voltou a referir-se aos processos enviados pela plataforma Gestiona, cuja consulta dos documentos se tem mostrado bastante demorada. A Sra. Vereadora questionou as razões pelas quais a Câmara não aderiu ao protocolo BiblioLED, que permite o acesso gratuito a livros digitais, e voltou a questionar o assunto do concurso do chefe da Divisão de Gestão de Recursos. Às questões colocadas respondeu o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente. A Sra. Vereadora Maria Gertrudes Garcia usou da palavra para expressar também o seu agradecimento aos jovens da Missão País, destacando o bom trabalho de voluntariado e a sua envolvência com a comunidade. Em seguida, interveio o Sr. Vereador António Costa da Silva, que também enalteceu a participação dos jovens da Missão País, mencionando as mudanças positivas verificadas pela sua passagem pelo Conselho. Neste contexto, felicitou o município pela iniciativa e pela partilha da visita destes jovens. O Sr. Vereador abordou ainda o estado da degradação das azinhagas, que se intensificou devido ao mau tempo, e manifestou-se também em relação ao concurso para o chefe da Divisão de Gestão de Recursos, afirmando que não considera correto o modo como o processo se tem desenrolado. Ordem de trabalhos, ponto 1. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a ata em minuta no final da reunião. Ponto 2. A Câmara aprovou por unanimidade a ata da sessão ordinária da reunião ordinária de 20 de junho de 2023. A vereadora Rita Rafael não votou por não ter estado presente na reunião. Ponto número 3. A Câmara aprovou por unanimidade a ata da reunião ordinária de 4 de dezembro de 2024 e não votou o Sr. Vereador António Costa da Silva por não ter estado presente na reunião. Ponto 4. A Câmara tomou conhecimento da informação sobre a atividade da Câmara no período compreendido entre 24 de janeiro e 6 de fevereiro de 2025. Neste ponto da ordem de trabalhos, interveio a Sra. Vereadora Maria Gertrudes Garcia. Ponto número 5. Foi prestada informação sobre as datas previstas para os eventos a realizar no Conselho de Viana do Alentejo no ano de 2025. Verificou-se a intervenção da Sra. Vereadora Rita Rafael, do Sr. Presidente e da Sra. Vice-Presidente. Ponto número 6. A Câmara deliberou aprovar por maioria, com 2 votos a favor e 3 abstenções, das Sras. Vereadoras Maria Gertrudes Garcia e Rita Rafael e do Sr. Vereador António Costa da Silva, a 4ª alteração orçamental, que integra a 2ª alteração permutativa ao orçamento da receita, a 4ª alteração permutativa ao orçamento da despesa, a 4ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos e a 3ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais. Verificou-se a intervenção da Sra. Vereadora Maria Gertrudes Garcia, cujas questões foram respondidas pelo Sr. Presidente. Ponto número 7. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para o Grupo Associativo de Jovens de Aguiar, no montante de 750 €, referente à realização da festa de Ano Novo, que decorreu no dia 28 de dezembro de 2024. Ponto 8. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo,
no âmbito das atividades do Festival de Cinema de Animação Monstrinha às escolas do Concelho de Viana do Alentejo, no valor de 450 euros. Ponto número 9. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para o Grupo Motar dos Sanandes de Viana do Alentejo, no montante de 400 euros, como comparticipação nas despesas da comemoração do seu 20º aniversário, a realizar no dia 15 de fevereiro de 2025. Ponto número 10. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a transferência de verba para o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo, no montante de 400 euros, como comparticipação nas despesas com a comemoração do 47º aniversário e em encontro de grupos a realizar no dia 22 de fevereiro de 2025. Ponto número 11. De acordo com o regulamento em vigor, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade o pedido de intervenção no âmbito da oficina domiciliária referente ao cartão atribuído a um município de Viana do Alentejo. Ponto número 12. De acordo com o regulamento em vigor, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade o pedido de intervenção no âmbito da oficina domiciliária referente ao cartão atribuído a um município de Viana do Alentejo. Ponto número 13. De acordo com o regulamento em vigor, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade o pedido de intervenção no âmbito da oficina domiciliária referente ao cartão atribuído a um município de Aguiar. Ponto número 14. De acordo com o mesmo regulamento, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade o pedido de intervenção no âmbito da oficina domiciliária referente ao cartão atribuído a um município da freguesia de Alcáçovas. Ponto número 15. Conforme proposta da Divisão de Educação, Saúde e Intervenção Social, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade a atribuição de subsídios da Ação Social Escolar a um aluno do primeiro ciclo do ensino básico da freguesia de Viana do Alentejo. Ponto número 16. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade não exercer o direito de preferência sobre o imóvel sito no loteamento da Quinta do Marco, lote número 37, atualmente Rua Fernão Cardim, número 33 e 33A, em Viana do Alentejo. Ponto número 17. A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que autorizou a interdição da circulação automóvel na Rua Guiné-Bissau, na freguesia de Alcáçovas, no dia 24 de janeiro de 2025, entre as 14 e as 18. Ponto número 18. A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente de 4 de fevereiro de 2025 que autorizou a emissão de licença especial de ruído e a isenção do pagamento de taxas à Sociedade União Alcaçovense para a realização de um evento de aniversário no dia 8 de fevereiro de 2025 em Alcáçovas, com início às 22 horas e término às 4 horas do dia 9 de fevereiro de 2025. Ponto número 19. Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos por não estar em condições de ser aprovado, sendo posteriormente enviado para nova deliberação. Ponto número 20. Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos pelo facto de não estar em condições de ser aprovado, sendo posteriormente enviado para nova deliberação. Ponto número 21. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a venda de lotes de terreno destinados à habitação nos loteamentos Dores, Paitio e Quinta do Mar. Ponto número 22. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade o auto visto de medição de trabalhos número 5, referente à empreitada de construção da Unidade de Saúde na freguesia de Alcáçovas, no montante de 5.717,71 euros. Ponto número 23. Por unanimidade, a Câmara deliberou aprovar o auto visto de medição de trabalhos número 4, referente à empreitada de construção da Unidade de Saúde da freguesia de Aguiar, no montante de 12.342,30 euros. Ponto número 24. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade o auto visto de medição de trabalhos complementares número 10, referente à empreitada de reabilitação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, no montante de 10.109,50 euros. Ponto número 25. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade o auto de revisão de preços número 24, referente à empreitada de reabilitação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, no montante de 26.623,56 euros. Ponto número 26. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade o auto de medição número 24, referente à empreitada de reabilitação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana do Alentejo, no montante de 54.676,02 euros. Ponto número 27. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a abertura de procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado para o preenchimento de 3 postos de trabalho de assistente técnico com a função de nadador salvador. Em relação ao ponto número 28, proposta de utilização de reserva de recrutamento do procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional da carreira e categoria de assistente operacional, auxiliar de serviços gerais para a área de educação, suscitou algumas dúvidas, pelo que a Câmara decidiu que o mesmo seria retirado, sendo ratificado posteriormente.
Ponto número 29. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a proposta de aprovação da minuta do contrato e formalidades subsequentes do procedimento pré-contratual por concurso público para a adjudicação da empreitada de requalificação do Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Ponto número 30. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a emissão de licença e isenção do pagamento de taxas para a realização do concurso. Não. Este ponto vem para a ratificação na próxima reunião. Porque falta a isenção. Ponto número 30. Falta a isenção de taxas no ponto e então vem para a ratificação. Eu tinha colocado aqui na deliberação, mas isso não está no coisa, é isso? Não está no... É para retirar. É para retirar. É igualzinho ao 28. Sim. Nesse caso... É isso mesmo. Ou quando a Paula comprar um preto, compramos dois, é um passo ao metro. Pode ser que fique mais barato. Não, eu ouvi este falar na questão da isenção das taxas, mas pensei que ficava na deliberação. Não. Depois isto... Foi retirado. É exatamente o mesmo. É a mudança do texto. Se é assim para um, é assim para o outro. Eu tenho mesmo tudo. Diz o outro. Eu sinto ele não. Exatamente. Não fica nada, deixa-me ficar nada. Não vou usar. Em relação ao ponto 30, proposta de emissão de licença para a realização de um curso carnavalesco no dia 2 de março de 2025 em Viana do Alentejo, promovido pelo GRAVA, Grupo Recreativo Associativo de Viana do Alentejo, o ponto foi retirado da ordem de trabalhos pelo facto de não estar em condições de ser aprovado, sendo ratificado na próxima reunião de Câmara. Informações. Informou-se acerca das ordens de pagamento registadas entre os dias 24 de janeiro e 6 de fevereiro de 2025. Foi apresentado o sumediário da tesouraria referente ao dia 6 de fevereiro de 2025 e foi dado conhecimento do pedido de substituição do Sr. Vereador Miguel José Fonseca Bentinho, que foi substituído pela Sra. Vereadora Rita Figueira de Matos Rafael. Agora está. Muito obrigado. Eu aqui fazia só uma pequena alteração aí no texto. Não quer dizer que fique desta vez, mas para que não começasse a fazer. Com as ordens, quando dizes informou-se das ordens de pagamento, eu acho que colocou-se à disposição a informação das ordens de pagamento. Porque, de facto, aqui não tivemos a informar. Portanto, colocámos à disposição. Acho que fica melhor descrito. Ok. De resto, não sei se tem mais alguma alteração. Se não havendo alterações com as devidas correções, vamos votar a ata. Alguém vota contra. A ata minuta. Alguém vota contra. Alguém se abstém. Está a ata minuta aprovada por unanimidade. Chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigado aos técnicos da Câmara, Sr. Vereadores e Sras. Vereadoras, muito obrigado também a todos os que nos estão a acompanhar. Supostamente, à partida, até dia 26 de fevereiro, cá estaremos outra vez. Muito obrigado e boa tarde a todos.